Olá, olha a tia aqui mais uma vez. Então, meus amores, agora nós vamos continuar com a nossa aula, tá? Como vocês estão vendo, né? A nossa aula é de ciências, tá? Então, aqui está a nossa anotação, a explicação sobre o assunto de hoje. Como vocês podem observar, nós iremos continuar estudando sobre os animais. Como nós sabemos, os animais são seres vivos. Pois eles nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Podem ser encontrados, podem viver em diferentes ambientes. O ambiente terrestre, o ambiente aquático, aqueles que voam, não é isso? E pode se locomover de diversas formas, como nós já estudamos, né? Animais que andam, que rastejam, que pulam, que saltam, que voam, não é isso? E também sobre a cobertura do corpo. Animais cobertos por pelos, por escamas, por penas. Então, nós estudamos sobre a característica dos animais. E dando continuidade hoje, tá? Então, como de costume, né? Vamos treinar a nossa leitura, tá certo? Para ficar bem entendido, tá? A nossa aula de hoje. Eu vai pedir, como de costume, que vocês acompanhem a leitura, pode ser? Muito bem. Os animais apresentam características para diferenciar uns dos outros. Como nós já vimos, né? A forma de locomoção, a forma como eles se alimentam, a cobertura do corpo. De acordo com as características dos animais, eles estão classificados em dois grandes grupos. O grupo dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. O que são animais vertebrados? Acompanhe, por favor. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos formando a coluna vertebral e o seu esqueleto. Não é isso? Então, os animais vertebrados possuem o crânio, né? Assim como nós, seres humanos, pele que cobre o corpo, lisa, né? Pode ser lisa ou com outras características, né? Então, a gente pode observar aqui que os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. Observe: o grupo dos peixes, dos anfíbios, né? Sapos, rãs, pererecas, salamandras. Os répteis, assim como a tartaruga, como o jacaré, como o crocodilo, como a cobra, né? As aves, como a gente pode observar aqui, né? E os mamíferos, inclusive nós seres humanos somos mamíferos, né? Por que somos mamíferos? Porque os mamíferos, eles mamam quando pequeno e depende totalmente da sua mãe. Então acompanhe, por favor. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos, como eu já falei, né? Os peixes, os répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Já os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida, externa, que ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vive, ou seja, terrestre ou aquáticos. Então, a gente pode observar aqui alguns animais invertebrados. Alguns como o corpo mole, como a minhoca, né? A gente pode observar aqui animais invertebrados, a gente pode observar aqui. Podemos observar aqui a abelha, a formiga, borboleta, aranha, joaninha, né? Isso são exemplos de animais invertebrados. Também tem aqueles aquáticos invertebrados, né? Os crustáceos. O que são os crustáceos? O camarão, a lagosta, não é isso? Então, são exemplos de animais invertebrados. Tá certo, minha gente? Então, a seguir, temos a nossa atividade de hoje. Assista o vídeo explicativo até o final para compreender bem direitinho para a realização da atividade de ciências, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição como sempre, tá certo, meus amores? Um beijo para vocês, se cuidem, tá certo? Obedeçam papai e mamãe. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso, dizemos que os animais são seres vivos. Você já deve ter percebido que existe uma variedade muito grande de animais.
Eles possuem diferentes tamanhos, coberturas do corpo, tipos de locomoção e tantas outras variações que possibilitam que eles sejam agrupados de acordo com essas características. Vamos conhecer algumas características dos animais? A primeira característica que estudaremos será a cobertura do corpo. Há animais com pelos, com penas, com escamas ou com carapaça. A cobertura do corpo dos animais pode proteger contra o frio ou o calor, evitar a perda de água, facilitar a locomoção, entre outras funções. Os cães são exemplos de animais com pelos. As tartarugas marinhas são exemplos de animais com carapaça. As serpentes são exemplos de animais com escamas. E os pássaros são exemplos de animais com o corpo coberto de penas. Ambiente e locomoção. Outra classificação possível dos animais é de acordo com o ambiente em que eles vivem e a forma como se deslocam. Os animais que vivem em terra firme são chamados terrestres. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Os animais que vivem na água de mares, rios e lagos são chamados aquáticos. Eles se locomovem principalmente nadando. Alguns vivem parte de sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestre, como os sapos e os jacarés. Eles conseguem se locomover nos dois ambientes. Outra característica que diferencia os animais é a respiração. Por meio da respiração, o organismo capta o oxigênio e elimina o gás carbônico. Os animais podem respirar o gás oxigênio presente no ar, no solo ou misturado na água. Sem esse gás, os animais morrem. O corpo dos animais apresenta estruturas diferentes para a respiração. Animais como gatos, golfinhos, tartarugas e pássaros respiram por meio de pulmões. Os pulmões são órgãos internos com pequenos compartimentos onde ocorre a absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico, chamada de trocas gasosas. Na maioria dos peixes, a água entra pela boca e passa por brânquias, estruturas que captam o gás oxigênio misturado na água e liberam o gás carbônico produzido pelo organismo. Animais como a minhoca respiram por meio da pele. As trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo desses animais. O corpo úmido das minhocas possibilita as trocas gasosas. Existem animais aquáticos como o peixe-boi que possuem pulmões. Para respirar, esses animais vão até a superfície da água e captam o gás oxigênio do ar. Outra característica muito importante dos animais é a sua alimentação. Todos os animais se alimentam de outros seres vivos. De acordo com seus hábitos alimentares, os animais podem ser classificados em herbívoros, onívoros ou carnívoros. Onívoros são animais que comem plantas e outros animais. É o caso dos cachorros, dos gambás, das galinhas e dos seres humanos. Carnívoros comem apenas outros animais, como o louva-a-Deus, a piranha, o leão, a joaninha e a lagartixa. Já os herbívoros comem apenas plantas. É o caso das abelhas, das borboletas, dos cavalos, dos coelhos e dos peixes-boi. Você já reparou quantos animais diferentes existem em nosso planeta? Animais pequenos, grandes, os que vivem na água, outros cavando túneis na terra, alguns muito coloridos, outros nem tanto. É impossível relacionar tantas características diferentes, mas existe uma classificação geral desses animais que permite agrupá-los de acordo com as semelhanças deles, ficando mais fácil estudá-los. Essa classificação separa os animais em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados representam um grupo de animais que possuem vértebras, ou seja, os ossos que compõem a coluna vertebral. O grande grupo dos vertebrados é dividido ainda em 5 subgrupos: mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Os mamíferos são animais em que a fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas.
Como mamíferos aquáticos, podemos citar golfinhos e baleias. Já entre os terrestres, alguns exemplos são gato, cachorro, macaco, leão, cavalo e vaca. As aves apresentam o corpo coberto por penas, possuem patas, bicos e asas. Nem todas as espécies possuem capacidade de voar, como a galinha, por exemplo. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, possuem a pele coberta de escamas e respiração branquial, ou seja, eles podem respirar dentro da água. O tubarão é um exemplo desse grupo. Os répteis são animais que rastejam, e alguns deles são bem perigosos, como os jacarés e as cobras. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida. A principal característica deles é nascer e viver inicialmente na água e, depois de adultos, vivem na terra. Os sapos são um representante desse grupo. Além dos animais vertebrados, temos também os invertebrados, que são os animais que não possuem esqueleto, não possuem a coluna vertebral. Existem milhões de espécies de animais invertebrados, como os insetos, as aranhas, os crustáceos, como o caranguejo, por exemplo, e os moluscos, como a lula.